antes da gente entrar no tema, para eu saber uma coisa de vocês. Quem já utilizou remédio para emagrecer ou já fez restrição alimentar? Então, qual é a minha proposta para vocês hoje? Dar para vocês mais uma chave para que vocês alcancem esse resultado, para que vocês vejam que é possível, que não é necessário fazer coisas loucas, coisas malucas, mexer com a sua saúde, que você não precisa disso. Então, meus amores, o que acontece? Muito mais comum do que a gente imagina e muito mais comum do que eu gostaria que fosse. Realmente nós temos aí uma leva de mulheres, muitas de vocês estão vendo pelas respostas, que já fizeram essa coisa do usar o medicamento buscando o emagrecimento mais rápido. E, infelizmente, uma realidade que eu presencio, tanto nas minhas alunas, tanto lá no meu consultório, que muitas vezes as mulheres acabam usando esse tipo de coisa sem prescrição médica, sem acompanhamento, né, ali adequado para isso, porque acabou sabendo que alguém tomou e foi lá e acabou fazendo uso, né? Existem condições, assim, muito particulares, onde o medicamento, ele pode ser aplicado, mas essa aplicação, essa utilização do medicamento, ele tem que ser prescrito por um médico, dentro de uma condição que realmente peça por aquilo. Mas uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: mesmo que haja essa necessidade desse uso, ou haja essa validação desse uso de medicamento, esse medicamento não pode ser usado por resto da vida. Ele tem um período de utilização. Até porque é o seguinte: primeiro, que o corpo da gente acaba se acostumando àquilo e daqui a pouco ele não responde mais àquela medicação. E isso faz o quê? Começa a fazer com que a pessoa vá aumentando dose, vá trocando medicação, vá associando mais medicamentos. E faz também com que a pessoa não mude estilo de vida. Então, de repente, esse medicamento passa a ser o quê para a pessoa? Uma bengala. Então, a gente tem que ter mudança lá da onde está a raiz do problema. Já viu um iceberg? Né, aquela pedrona de gelo que fica lá navegando lá no mar, a gente enxerga só uma pontinha. A parte que os olhos enxergam é o que está acima da água. Mas a parte que está acima da água, ela não é 1/5 do tamanho do que está abaixo da água. Então, a questão do emagrecimento é a mesma coisa. O remédio é algo que a gente enxerga acima da água. É uma coisa que a pessoa vai usar, vai tirar o apetite, vai vir lotado de colateral, sente um monte de coisa ruim, mas a parte que realmente importa a gente mudar no processo de emagrecimento está abaixo da água. É a parte que a gente não enxerga e é a parte que tem que ser mais cuidada. É a parte que a gente tem que dar atenção e é justamente o foco do meu trabalho. Fazer com que vocês compreendam, né, fazer com que vocês entendam a importância de vocês aprenderem a entender, a conhecer por que você come determinado alimento. Por que você não se controla quando, por exemplo, você está ansiosa e você vai lá comer um determinado alimento mais rico em carboidrato, mais rico em gordura, e aí, de repente, você fica presa num ciclo vicioso de culpa e de ganho de peso. Então, eu estou aqui sempre com vocês para justamente dizer a vocês o seguinte: não é necessário que você fique escrava de uma medicação e, principalmente, não é necessário nem que você comece a fazer uso dela, se não for o caso. Por quê? Porque a gente precisa compreender, gente, por quê? Muito mais importante do que você saber o que comer é importantíssimo, claro que é importante, mas mais ainda é você saber por que você come. Se eu como desconectada com esse porquê, eu não tenho sentido, eu não levo sentido para a minha alimentação. E aí, muitas vezes, tudo que eu como não vai ser suficiente. Por quê? Porque eu não compreendi esse porquê. As minhas emoções estão ali. Eu não estou conseguindo diferenciar. Eu não achei por que eu estou comendo. Então, o que acontece? Por que muitas vezes as pessoas utilizam medicamentos para emagrecer? Hoje, o que a gente tem aí, talvez de mais popular, talvez essa seja a palavra, é a sibutramina,
né? Como muitas de vocês, eu imagino que já tenham ouvido falar, algumas de vocês já fizeram uso. A sibutramina, ela é um medicamento que faz, no primeiro momento, uma redução do seu apetite, só que ele vem com um monte de efeito colateral. Ele promove insônia, taquicardia, muda ele mexe com secreção de hormônios. Gente, é um medicamento que ele vai, num primeiro momento, te deixar sem comer, claro que vai. Só que ele pode ser gatilho para depressão, gatilho para ansiedade. Então, é um medicamento que ele tem hoje muito mais colaterais do que realmente dizer para vocês assim, nossa, ele é extraordinário porque ele inibe o apetite. E outra coisa, o que adianta? Isso é uma coisa que fica sempre na minha cabeça, na minha mente. Vocês podem discordar de mim à vontade, tá, meus amores? Nós estamos aqui para conversar, né? Uma coisa que não entra na minha cabeça, por que eu tenho que usar uma medicação para cortar o meu apetite de maneira artificial? Se quando eu parar de tomar aquele medicamento, se eu não mudei a minha mente, se eu não entendi o processo, esse apetite vai voltar com muito mais força e eu vou voltar a comer de novo. Então, assim, aonde está a vantagem de usar um medicamento para emagrecer, para inibir o seu apetite, se você não vai mudar seu estilo de vida e se depois esse apetite vem com força? Vocês entendem isso? É uma bengala. E outra, dentro do processo de emagrecimento, já existe uma condição fisiológica natural nossa, do nosso corpo, que quando ele percebe que você está entrando no processo de emagrecimento, para muitas pessoas existe um aumento do apetite. E se a pessoa está lá usando essa medicação, se ela parar, essa questão do apetite já está lá naturalmente, independente dela estar usando, ter parado ou não a medicação. Se ela parar, ainda vier com mais força isso, vocês já pensaram o tamanho do prejuízo para essa pessoa e o prejuízo emocional, principalmente? Para a saúde nem se fala, né? Porque isso aí é fato que acontece. Agora, você imagina o que faz com as emoções de uma pessoa. Aonde chega a frustração de uma mulher que está tentando emagrecimento, usa um medicamento e depois tem um efeito rebote que acaba ganhando muito mais do que ela eliminou, do que ela perdeu. Então, reforço para vocês, falo novamente, existem casos que num primeiro momento é aplicável, por exemplo, um caso de obesidade mórbida, né, uma pessoa que está lá assim, com peso muitas vezes acima do que seria o limite máximo tolerável por ela. Então, até para que essa pessoa comece a perceber o emagrecimento, mas associado a esse uso, mesmo nessas condições de necessidade, precisa acontecer um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque a pessoa tem que saber que se ela parar a medicação, vai vir o aumento do apetite e pode vir esse efeito rebote. Então, uma vez esse obeso mórbido, né, essa pessoa que tem obesidade mórbida, que é uma doença, gente, a obesidade precisa ser tratada como tal, precisa ter essa seriedade. E a gente tem que entender que uma vez que a obesidade é uma doença e que ela é multifatorial, o que é isso? Que a gente tem um monte de fatores que influenciam nessa questão da obesidade e que não é somente boca. Aliás, a gente não pode dizer que nem é a boca, porque a boca ela simplesmente vai abrir para receber um alimento que eu vou levar voluntariamente. Agora, por que eu estou levando esse alimento dessa forma para minha boca? E por que isso está me fazendo engordar? Por que eu não estou conseguindo comer de maneira equilibrada, de maneira consciente, mais controlada, respeitando a minha fome? Então, não adianta. Não adianta. Então, meninas, vocês estão vendo? Olha quantas experiências vocês têm aqui mesmo, agora, nesse momento que a gente está conversando, de dizer para vocês que não adianta. Por que a gente... Outro dia eu fiz uma postagem no meu Instagram que eu coloquei uma foto de um chocolate quente e de um pão de mel. E escrevi na primeira linha da minha postagem o seguinte: chocolate quente e pão de mel fit. Desde que comecei a fazer uso, diminuí não sei quantos centímetros de circunferência da cintura. E aí, você quer saber mais? Gente, vocês não têm noção da quantidade de mulher que me mandou mensagem querendo, só que depois embaixo eu expliquei que aquilo ali, na verdade, eu estava mostrando o que acontece geralmente e aonde, mais uma vez, a pessoa acaba caindo numa cilada. Por quê? Essas roubadas, gente, essa coisa dessa promessa
de emagrecer, emagreça 10 quilos em 2 meses, emagreça não sei o quê, essas coisas de revista, que dá lá para você uma dieta pronta, olha, basta que você coma isso aqui, você vai alcançar o seu emagrecimento, ou basta que você deixe de comer, o que é pior ainda, basta que você deixe de comer isso aqui, que em tanto tempo você vai eliminar não sei quantos quilos. Gente, isso é uma roubada, isso é uma furada, é um barco furado. Para alcançar emagrecimento e se manter no emagrecimento, a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer, é saber por que você come. Então, o que acontece? Existem medicamentos que fazem com que você acabe eliminando gordura nas fezes, mas eu vou dizer para vocês o tamanho do problema que isso vai trazer, que pode trazer para a sua vida. A questão do colesterol, eu vejo várias outras questões associadas. Por que colesterol sobe? Por que colesterol descontrola? Pode ser por uma questão genética associada, mas muito mais comum é por uma questão de estilo de vida. Então, se uma pessoa não muda estilo de vida, se uma pessoa não muda a raiz do problema dela e usa o Orlistat para baixar esse colesterol, vocês concordam comigo que vai ser igualzinho a bengala que eu acabei de falar do remédio para emagrecer? Porque não adianta. O que adianta você tomar o remédio e continuar comendo, por exemplo, alimentos que vão fazer com que esse colesterol eleve? E geralmente esses alimentos estão associados a uma ingestão um pouco maior de alimentos ricos em carboidrato refinado, sejam alimentos doces ou salgados. Então, não adianta. Então, não resolve. Então, assim, e outra, se você está usando uma medicação para eliminar a gordura da sua alimentação lá pelas suas fezes, você está eliminando junto quase todas as vitaminas que são solúveis em gordura. A gente tem uma classe de 4 vitaminas, que é a DEC. A, D de dado, E de elefante e a vitamina K. Então, A, D, E, K, a DEC. Essas 4 vitaminas, elas precisam de gordura para serem absorvidas. Se você elimina a gordura, toda a gordura que deveria estar sendo até utilizada para que essa vitamina seja absorvida, transportada dentro do seu sangue, você está eliminando ali. Muito provavelmente você vai ter deficiência dessas vitaminas. E aí, vamos lá, já me perguntaram assim, mas se tiver deficiência, você vai lá e suplementa. Sim, mas e a mudança do estilo de vida? A mudança da sua mente em relação a você, ao que você está fazendo? Não resolve. Não resolve. Então, assim, eu tenho pacientes, muitos pacientes, nossa, mas são muitos, que chegaram para mim utilizando Orlistat e que entendeu essa questão da mudança do estilo de vida, né? Todas as estatinas, não só Orlistat, tudo que é estatina. Então, chegou comigo desse jeito, entendeu a mudança do estilo de vida, mudou hábitos, associou exercício físico, mudou uma vida. E, de repente, isso, quando o médico viu que estava tudo melhorando, todos os outros marcadores estavam melhorando no sangue, o médico suspendeu a simvastatina, aliás, estatinas, e a pessoa não mais usou, não usa mais. Então, assim, tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado, né? Então, claro, medicação tem o seu papel, vou sempre falar isso aqui para vocês, mas a gente tem que ter cuidado para que não seja bengala e que você pense o seguinte, não, eu estou usando medicação, então se eu estou usando medicação, eu posso comer de maneira desregrada. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Quanto tempo meu corpo vai começar a reagir, começar a emagrecer? Alessandra, isso é muito relativo, mas uma coisa eu te digo, que a partir do momento que você aplicar essas mudanças na sua vida, a sua saúde já vai passar a ser outra. O seu nível de inflamação associado ao sobrepeso ou à obesidade é outro. Ele começa a diminuir, você começa a se sentir melhor, você começa a dormir melhor, você começa a olhar diferente para a comida. Então, tudo muda. E uma coisa importante, meus amores, 10% do peso eliminado, se você consegue eliminar já 10% do peso, do seu peso atual, e você elimina 10% dentro de uma condição de sobrepeso e obesidade, a gente já reduz de maneira significativa risco de evento cardíaco, você já tira sobrecarga de articulação, diminui dores articulares e musculares. Então, assim, Ale, não se prenda a tempo. O que eu quero que vocês façam e que vocês entendam, meus amores? O tempo, ele vai contribuir a favor de vocês. Como? De você aproveitar cada dia com leveza. Amanhã eu vou ensinar para vocês, na live de amanhã,
como é que você se mantém constante, como é que você se mantém dentro de um processo. Então, amanhã nós vamos falar sobre isso. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: desapega de peso. Inclusive, tem algumas coisas na vida da gente que quem deseja mudança tem que desapegar. A gente tem que desapegar da urgência. Se você quer algo para ontem, meu amor, gente, a gente demora uma vida inteira, muitas vezes, para ganhar peso, para engordar. E aí, de repente, a pessoa quer aquilo em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. O nosso corpo não tem esse relógio que determina isso. Tem gente que emagrece mais rápido? Tem gente que demora mais, sim, mas o que a gente sabe é que é possível emagrecimento para todas. Mas que você tem que respeitar o seu tempo. E como é que você aprende a respeitar o seu tempo? Quando você entende que o processo pode ser prazeroso, descomplicado, gostoso, leve, onde você entende que você pode melhorar a sua autoestima, aonde você entende que você tem que desapegar dessa coisa só da necessidade, da obrigação do emagrecer, quando você entende que o emagrecimento é uma forma de você demonstrar amor por você, e não porque você quer se punir, porque você não conseguiu se controlar diante da comida, e você exagerou, e agora eu vou ter que emagrecer. Não, meu amor. Emagrecimento de maneira saudável, descomplicada, ele tem que acontecer por amor a você. Então, começa a mudar o seu olhar a seu respeito. Eu sei que muitas mulheres se olham no espelho, não se reconhecem, muitas nem se olham no espelho. Recentemente eu fiz um atendimento que foi muito chocante, no sentido, assim, do que ela compartilhou comigo. Ela falou para mim o seguinte: Fernanda, há anos eu não me olho no espelho de corpo inteiro. Eu não tinha espelho na minha casa há muitos anos. E com isso, eu privei os meus filhos de brincarem se olhando no espelho, ou de mesmo eles irem construindo sobre eles a imagem, uma imagem visual. Toda criança pequena gosta de espelho, vocês podem ver, bota uma criança pequena em frente ao espelho. E ela falou, eu privei os meus filhos disso, eles não podiam nem se ver, e nem eles crescendo e trocando de roupa, eles não se viam, porque não tinha espelho. Gente, isso é muito, apesar de ser muito real, isso é muito triste. Por quê? Porque você não se aceita, você não se ama, você não se reconhece naquele corpo. E aí foi muito lindo a maneira como ela entendeu que ela tinha que se posicionar a respeito dela e principalmente parar de se sabotar. Há uns dias atrás encontrei no YouTube um nutricionista que disse que ficar 5 dias, meu Deus, só bebendo água a pessoa perde até 5 quilos. Desconsiderei essa postagem do seu fundo absurdo. Gente, isso é um absurdo, Sueli, você tem toda a razão. É a coisa mais absurda que tem. Gente, meu Deus, se nós falamos aqui, se eu falei para vocês que cérebro está aqui em cima e que é ele quem comanda tudo, o centro das nossas emoções, está tudo aqui, e se a minha boca responde ao que está aqui em cima, você já imaginou você falar para o seu cérebro que ele tem que só beber água? Meu Deus, né? Jamais. A gente precisa comer, gente, a gente tem que viver. Você tem que assumir uma postura diferente a seu respeito, sabe? Não se vitimizar. Falar, ai meu Deus, eu engordei porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ó, se perdoa. O passado serve para trazer, para ter, né? Eu vejo assim, tudo que você fez no passado serviu para te colocar aqui hoje comigo. E se você está aqui hoje comigo, é porque você está buscando alguma coisa diferente, e essa maneira como eu abordo a alimentação te chamou a atenção. Então, se você está aqui comigo, motivada por isso que te chamou a atenção, estabeleça com você um compromisso de você não ficar procrastinando, não deixar para depois, de você não ficar inventando desculpa para você, porque eu não posso, meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho tanta coisa para fazer, eu sou isso. Gente, quando eu mudei minha vida lá 10, 12 anos atrás, eu era extremamente sobrecarregada, mas eu vivi o meu dia do chega, porque eu falei, chega de eu dizer que eu não posso, e eu posso. E foi aí que eu mudei a minha vida e mudei a vida da minha família. Uma vez que eu me posicionei, quando eu colaborei, gente, tudo que aquilo que a gente assume como prioridade, nós conseguimos tempo. Podem ver, trabalho, casa, marido, filhos, tudo aquilo que você tem como prioridade, você encaixa na sua vida. E se você não se coloca como prioridade, você não vai conseguir tempo para você. Por quê? Porque você não é prioridade. Não sendo prioridade, você não tem tempo para você. Então, você tem que fazer o quê? Ser prioridade para você. E eu vou sempre insistir isso para vocês aqui, com vocês.
né? E assim, a gente tem que fazer as pazes com a gente, sabe por quê? Porque tem muita coisa na vida da gente, principalmente em relação ao emagrecimento, a essa questão de você se amar, que só você pode fazer por você, mas ninguém. A gente não pode delegar esse tipo de coisa para ninguém, porque ninguém nunca na vida vai sentir como você. Ninguém vai saber o que se passa no seu coração e nos seus pensamentos, só você. Então, por isso, aprendam aqui, né? Vamos todo dia aqui, eu vou falando isso para vocês. Aprenda a se amar. Aprenda de manhã cedo a acordar, a falar, hoje vai ser um bom dia. Hoje eu vou dar o meu melhor. Hoje eu vou fazer diferença na minha vida, principalmente. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Eu preciso ser perfeita? Nunca, jamais. A perfeição não é nossa, a perfeição ela é de Deus. Mas eu posso fazer o meu melhor todos os dias. E o meu melhor todos os dias não significa que eu não possa errar, não significa que eu não seja perfeita em todas as horas do meu dia, de jeito nenhum. Mas você fazer o seu melhor significa que você realmente está disposta a fazer o seu melhor. Isso é fazer o seu melhor. É você dar para você tudo aquilo que você pode, que está a seu alcance, pensando que você é prioridade na sua vida. Você entender que você é capaz, nós todas podemos. Gente, se tem uma coisa que eu quero que vocês acreditem, é que todas nós podemos. Nós podemos. Nós, mulheres, temos uma capacidade de executar coisas fora do normal, mas as nossas emoções acabam sobrepondo essa capacidade e a gente deixa de realizar muita coisa para nós. Se a mulher é mãe, então, aí danou-se, porque aí eu falo que o nome é mãe, é sobrenome é culpa. Tudo que ela faz para ela, deixando de fazer para a filha, ela acha que ela está errada, ela se culpa. E aí a gente tem que entender o quê? Que quanto melhor a gente está com a gente está melhor ainda para os filhos. E isso tem que ser motivação suficiente para você falar, eu vou sim cuidar de mim, eu vou sim olhar para mim, porque eu vou estar melhor ainda para as pessoas que me amam. E eu vou poder amar melhor, porque você está bem com você. Uma vez que você tem o suficiente para você, isso vai de alguma forma transbordar e vai alcançar quem estiver perto de você, não tem jeito. Eu vivo isso todos os dias, gente. Vivo isso todos os dias. Eu vivo isso com as minhas alunas, eu vivo isso lá no meu consultório. Eu vivo isso e eu falo assim, com muita certeza, muita convicção para vocês, que é uma sensação maravilhosa de quando você estabelece essa prioridade, de quando você fala, eu vou ficar bem comigo, porque eu ficando bem comigo, tudo que está em volta vai melhorar também. Vocês querem saber? Eu vou provar isso para vocês, que tudo aquilo que a gente coloca na cabeça da gente vai crescendo, de bom ou de ruim. Quando você estava grávida, então, assim, as mulheres que hoje são mães vão poder atestar isso para as que não são ainda. Quando a gente está grávida, eu vou falar por mim, tá? Quando eu estava grávida, gente, antes de eu engravidar, eu não via grávida nenhuma, passava despercebido por mim. Nunca que me chamava atenção. Mas quando eu engravidei, parecia que o mundo só tinha grávida. Eu só enxergava mulher grávida. Sabe por quê? Porque o meu foco estava na minha gestação. Mesma coisa acontece, por exemplo, quando você troca de carro. Quando você compra um carro, você troca de modelo de carro, o seu modelo era você trocou por outro, você começa a prestar atenção que na rua tem um monte de carro daquela marca igual ao seu. Por quê? Porque a sua atenção está naquilo ali. Então, quando a gente coloca a atenção, quando o foco está em você mudar, em você fazer as pazes com você, em você aprender a se amar, essa sua atenção vai crescer nesse sentido. Por isso que a gente tem que começar a mudar o que a gente pensa e o que a gente fala a nosso respeito. Então, coloca a sua atenção, uma vez que cresce, começa a trazer pensamentos diferentes, pensamentos positivos a seu respeito, pensamentos que reforcem o seu comportamento de se manter firme com você no seu propósito. De você não ficar doida para restrição alimentar, de você não ficar doida para medicação. Não, eu vou conseguir. Pode demorar, mas eu vou conseguir ficando bem comigo, ficando feliz comigo. E vou dizer um negócio para vocês, quando você estabelece esse contato com você, quando você se conecta com dessa forma, nem demorar o emagrecimento não demora, mas eu não vou falar em tempo com vocês. Mas eu posso dizer a vocês que fica diferente, fica leve, porque a gente precisa de ajuda, gente, e a gente não tem que ter medo de assumir isso, inclusive quando você assume para você, quando você reconhece para você que sozinha não está dando, que você precisa de ajuda, é onde as coisas começam a mudar. Tira de você a carga da perfeição.
né? E se você emagreceu 50 gramas, se você emagreceu 100 gramas, parabéns. Por quê? Porque você está tentando fazer dentro do seu melhor do que você pode. Então, gente, porque não tem como. Quando eu me formei em nutrição, eu, paralelo à nutrição ali, junto com a faculdade, eu fiz uma pós-graduação. Quando eu terminei também a pós-graduação, que eu comecei a atender, eu vi que o meu olhar era outro para a nutrição. Que eu tinha que buscar algo muito mais profundo, e aí eu quis entender as emoções, por isso que eu falo com tanta propriedade para vocês, e com tanta segurança do que eu estou falando, porque é importante. A gente só consegue esses resultados que eu estou falando para vocês de maneira descomplicada e definitiva quando você compreende as suas emoções. Então, não tem como a gente dissociar a nutrição das emoções, impossível. Tenho hipotireoidismo e preciso emagrecer, tem como me ajudar? Hipotireoidismo só é problema se ele estiver descompensado, estiver descontrolado. Uma vez que você faz uso da medicação e controla, normal, é como se ele não tivesse ali, tá bom? Tranquilo. Estando controlado o hipotireoidismo, não é problema para você emagrecer. Fique tranquila. O que acontece? Medicamento para engordar, medicamento que a pessoa usa e faz engordar, ele está mais associado à questão da retenção de líquidos. Então, o que você precisa fazer? Caprichar na ingestão de água. O uso dos chás mais diuréticos ali ajuda, chá verde, chá de cavalinha, são chás que vão estimular o funcionamento renal e a eliminação do excesso de líquido. Isso ajuda a melhorar também. Fazer uma alimentação mais anti-inflamatória, com bastante frutas, vegetais, mais alimentos naturais. Evitar ultraprocessados, porque todo alimento ultraprocessado provoca uma inflamação e isso retém ainda mais líquido. Então, assim, não é impedimento para alcançar emagrecimento. Fique tranquila, tá bom? Não é impedimento. A gente muda hábitos, né? Associa exercício físico, tem uma série de coisas que você pode fazer por você que vai te ajudar a alcançar esse emagrecimento e você se sentir melhor mesmo fazendo uso da medicação, tá? Não é destino aí, não é o fim você falar, nossa, acabou para mim, agora eu vou ficar sempre acima do peso porque eu tô tomando medicação e isso faz com que eu engorde. Não, viu, meu amor? O que acontece? Por exemplo, existe uma classe de medicamentos, o corticoide, que ele naturalmente ele provoca uma retenção de líquidos muito grande. Mas esse medicamento ele é usado por tempo determinado, então também assim, não ficar agoniada, desesperada, né? Mas dentro do que você pode fazer na condição que você está fazendo, aplicar isso que eu falei de beber bastante água, pelo menos 2 litros por dia, frutas 3 vezes no dia, vegetais 2 vezes no dia, uma alimentação mais limpa, com menos ultraprocessados ou evitando os ultraprocessados, vai te ajudar bastante. Chás, gosto muito. Chás que são mais estimulantes até 4 horas da tarde, para não atrapalhar o sono. Chá verde, chá de hibisco, chá de cavalinha. Então, até 4 da tarde, não mais depois desse horário. Quem faz uso de oxigênio em casa tem tendência a barriga inchar. Por isso que tem que ter uma alimentação muito, muito limpinha nesse sentido de trazer alimentos que são mais anti-inflamatórios. Né? Para quê? Para que esse intestino também funcione melhor. Se esse inchaço estiver vindo em função de retenção de líquido, ou de mau funcionamento intestinal, ou de uma condição inflamatória, a gente consegue melhorar também, tá bom? A endocrinologista passou medicamento para colesterol e a glicemia. O remédio é o Xigdu. O Quebec fala desse, tive problemas. Se a endócrino passou, é porque realmente, assim, ela viu a necessidade. Mas eu sei que a senhora já está mudando sua vida, a senhora mudou muito, inclusive, você, assim, é um exemplo, né, de mudança, de trazer tudo isso que eu venho falando, né, mas para falar sobre o medicamento específico, eu prefiro falar mais para a senhora, tá, por causa do seu uso individualizado. Mas, assim, entendam, o medicamento tem a aplicabilidade deles, o que a gente não pode é ficar dependente dessa medicação. A gente tem que mudar a nossa mentalidade para até que você se livre de muitas medicações. Meus amores, muito obrigada. Que Deus abençoe todas vocês. Beijo. Fiquem com Deus, viu, meus amores? Obrigada.